tudo bem? Eu sou a Maria Júlia, eu vou dar a nossa aula de inglês de hoje. Bom, a revisão dessa aula vai ser um pouco menor, eu separei só os tempos verbais, que são 12, e eles são o Simple Past, Present, Future, o Continuous Past, Present, Future, Perfect Past, Present, Future e Perfect Continuous também. Então, o Simple Past, revisando da aula passada, por exemplo, I studied English today. É o verbo study mais o IED, que é do passado. No present vai ficar normal, I study English. Future, I will study. No continuous, I was, que é estar no passado, to be no passado. Studying, que é o ING do gerúndio. Continuous no presente, eu estou estudando, I am studying. E future, I will be studying. Perfect, I had studied. Present, I have studied. Você percebe a diferença no verbo have, que é ter? Porque o primeiro é had, então o passado de ter, eu tinha estudado. E agora eu tenho estudado, e no futuro eu irei ter estudado o inglês, no caso. O Perfect Continuous é had been. Had been é passado de eu estava estudando, só que no perfeito o been é uma alteração do to be. I have been studying. Eu ando estudando inglês e I will have been studying, eu terei estudado inglês. Bom, hoje a gente vai falar sobre a forma infinitiva. A forma infinitiva, ela é dividida. Deixa eu jogar aqui no slide, porque não tá trabalhando um pouquinho. Ela é dividida, então, no simples infinitivo, bear, e no to, que é a forma que a gente vai colocar o infinitivo quando ele, por exemplo, não estiver conjugado. Por exemplo, você vai falar o verbo. Esse verbo aqui, você viu de tal jeito. A gente vai colocar o to antes do verbo se ele não estiver conjugado. Ou ele tem a pessoa, ou ele tem o to. No caso, se você vai falar do verbo no infinitivo, a gente coloca to be, to have, to study, to know, to tudo. E o bear é quando você vai conjugá-lo. Ou que ele tá no infinitivo, sem nenhuma proposição, mas tem uma pessoa a quem ele se refere. Então, no passivo, por exemplo, a gente colocaria to be played. Eles jogaram. É para ser jogado, no caso. Na forma passiva da frase. Um infinitivo simples, ele é uma forma verbal, uma base de forma verbal e pode ter ou não o to. Então, tem um outro exemplo, I'd rather sit at the back. Eu prefiro me sentar lá no fundo. E I'd prefer to sit at the back. Eu preferiria poder sentar lá no fundo. Não tem uma diferença de significado entre o sit e o to sit, e qual a gente vai usar depende do alinhamento gramatical, do padrão gramatical que está sendo usado. Aqui temos alguns exemplos de perfect e continuous. It's a pity I missed the program. É uma pena que eu perdi o programa. Add de I would like to have seen it. Eu gostaria de ter visto isso. You'd better have finished by tomorrow. You would better have, no caso. Seria melhor que você... É melhor que você tenha terminado até amanhã. Do que quer que seja que eles estão falando sobre. A gente não pode usar isso no passado. Não existe I'd like to saw it. Eu gostaria de ter visto isso.
a gente tem que sempre colocar um outro adjetivo, uma outra palavra antes do só, nesse caso, que é se de ver, to see, porque ele não existe no passado. Então ficaria, por exemplo, I would like to have seen it. Ou então I would have liked to see it. Então sempre não usar o passado. Um infinitivo simples se refere ao mesmo tempo e à mesma sentença principal que está sendo dita. Então, I'm pleased to meet you. É um prazer te conhecer. Ao mesmo tempo, tem o mesmo tempo. O prazer e o conhecer. São os dois presentes. You are lucky to win. Você teve sorte de ganhar. Você teve a vitória e a sorte no passado. Ambos. Sempre é igual o tempo. A gente usa o infinitivo do perfeito para alguma coisa que antes do tempo e da frase. Por exemplo, I'd like to have seen that program yesterday. Eu gostaria de ter visto aquele programa ontem. Então, o que você gostaria é um presente, mas o programa foi ontem e você não assistiu. Nós gostaríamos... A gente usa, na verdade, desculpa, o infinitivo contínuo para alguma coisa que aconteceu por um período de tempo. You're lucky to be winning. Você tem sorte de estar ganhando. Você está ganhando nesse momento, você tem a sorte nesse momento por um período de tempo porque você ainda está ganhando. Na negativa, o not vem antes do infinitivo. Por exemplo, I'd rather not sit at the front. Eu preferiria não sentar na frente da sala. Ou I'd prefer not to sit at the front. Eu preferiria não sentar na frente. Pode ter uma diferença quanto ao verbo principal e o infinitivo do negativo, se o infinitivo for negativo. Eu te falei para não ir. É a mesma coisa que eu te falei para ficar. E eu te falei para não ir, e eu não te falei para ir. Pode ser a mesma coisa que eu não falei go ir. Eu não falei para você. Você entende essa diferença? Você pode traduzir de formas diferentes no tempo verbal. No tempo verbal não. Na negativa da frase, realmente. Mas você pode traduzir igual. E não vai fazer muita diferença no sentido. Para ter a cláusula infinitiva, por exemplo, o to ele pode ser da cláusula infinitiva. Então, I have to go out, but I don't want to. Eu preciso sair, mas eu não quero. E o to vai ficar nos dois representando o verbo. Às vezes a gente deixa de fora o to para não repetir. Por exemplo, it's better to do it now than leave it to the last minute. Ou seja, é melhor fazer tudo agora do que deixar para o último minuto. Tem um to, o outro é suprimido para não ficar repetitivo. Quando o infinitivo ele tá linkado, ele tá junto, e por isso a gente não costuma repetir o to. Então, eu vou sair e vou me divertir. I am going to go out and have a good time. Então, você tem duas cláusulas e elas não precisam necessariamente ter o to e o to em cada uma. I am going to drink and to eat. Não precisa. I'm going to drink and eat. Eu vou tomar e beber. Vou beber alguma coisa e comer. Você pode falar no restaurante. I am going to drink a soda and eat a pasta. Eu vou tomar um refrigerante e comer um macarrão. Não é um exemplo muito saudável, mas você vai usar o to na primeira e não precisa usar na segunda necessariamente. As cláusulas do infinitivo, às vezes, são só o infinitivo próprio ou pode ter um objeto ou adverbial. Por exemplo,
A ride on a London bus is the best way to see the city. Um passeio em um ônibus de Londres é a melhor forma de se conhecer a cidade. No caso, see, ele é verbo, mas eles usam muito sightseeing, que é observar as coisas que existem e ir lá, vou sightseeing na Torre Eiffel, vou ver o que tem lá, vou conhecer. O conhecer deles também pode ser see. We need to act quickly. Nós precisamos agir rapidamente. O adverbial, geralmente ele vem junto do infinitivo depois, logo após. E o objeto sempre vem depois. Então, não ficaria the best way the city to see. Ou seja, o adverbial vai ficar no meio, o infinitivo antes, o objeto depois. Em vez de ficar the best way the city to see, o certo é the best way to see the city. A melhor forma de se ver a cidade. Uma preposição geralmente vem no lugar normal, que é depois de um verbo ou adjetivo. Então, your meals are all you have to pay for. As suas refeições são tudo que você terá que pagar por. Então, o pay for é o verbo no to, no infinitivo. There's nothing to get excited about. Então, o about é o sobre. Não tem nada para você ficar feliz sobre tal assunto. About é o sobre. Então, to get excited, ficar animado. Não tem nada para você ficar animado. O about fica depois, get excited no meio, there's nothing, começo da frase. I need a vase to put these flowers in. Eu preciso de um vaso para guardar essas flores. O in vem depois, o in é dentro. No português a gente não tem isso, a gente suprime, né? Vou colocar em um vaso existe, mas precisa de um vaso para pôr isso, não fala. Se vai pôr, né? Não tem uma palavra certa, dá pra entender? No inglês tem a palavra que é o when, o on, que é sobre, e o under, que é abaixo. Então, eu preciso de um vaso para colocar essas flores dentro. Eu também separei alguns falsos cognatos. Nossa aula hoje está mais curta, porque agora é hora da gente trabalhar mais exercícios e eu separei lista pra gente nessa semana, então eu resolvi dar uma encurtada, tá, gente? Eu separei alguns que são actually, na verdade, o fato é que, e ele pode ser confundido com atualmente. Na verdade, eu não expliquei o que são falsos cognatos, eu acho que a maioria já conhece, é bem famosinho, mas falso cognato é uma palavra que parece uma e na verdade não é. Então, é uma palavra que você acha que tem um significado e não tem na outra língua. Por exemplo, actually, que é na verdade, o fato é que, você pode confundir com atualmente. Adept, que é um especialista, um profundo conhecedor, e pode ser adepto, que é mais traduzido como supporter, alguém que dá apoio. Agenda, que parece agenda, mas na verdade é pauta do dia, pauta das discussões. Agenda, no português, você pode traduzir para appointment book. Amass, que é acumular e pode parecer com amassar. Amassar é crush. Anticipate, que é prever, aguardar, ficar na expectativa. Em vez de antecipar, que seria to bring forward, trazer para mais perto. Application, inscrição, registro, não aplicação financeira. Aplicação financeira é investment, que é investimento. Argument, discussão, bate-boca e não argumento. Argumento é point ou reasoning. Assist, que é ajudar, dar suporte.
e não assistir. Assistir, se você vai dar uma assistência a alguém, ajudar alguém que precisa, é to attend. Mas se é assistir a algum programa de TV, por exemplo, é to watch. Audience, plateia ou público, e não audiência. Audiência de lei, de estado, a gente chama de court appearance, ou então interview, que é entrevista. Balcony, que é sacada. Balcão de vendas é counter. Beef, que não é necessariamente beef, é qualquer carne. E beef lá é steak. Baton, que é batuta, um tipo de música, ou cacetete de polícia. Batom é lipstick, que traduz como um tubo de passar na boca, literalmente. Lip, boca, stick, tubo. Cafeteria no caso, que é um refeitório, tipo de universitários ou de empresa. E cafeteria para eles é snack bar ou coffee shop. Camera, máquina fotográfica. E câmara, tipo, de pneu é tube. E um grupo de pessoas, câmera para pessoas é chamber. Carton, que é uma caixa de papelão, ou pode ser pacote de cigarros, que parece muito cartão, mas cartão na verdade é card. Casualty, que é uma baixa, uma morte ou um acontecimento que não era esperado, que não é a mesma coisa que casualidade, que é chance ou fortuity. Cigar, parece cigarro, mas na verdade é charuto. Charuto, cigarro é cigarette, que eles chamam. Collar, que é gola, colarinho ou coleira de animal. Colar é necklace. College, que é faculdade. E colégio, que é high school ou middle school. Depende do grau, mas ensino médio é high school. Fundamental é ou elementary ou middle. É como se assim, o elementary é o prezinho e o middle é o entre o sexto e o nono. Tá, commodity, que é artigo, mercadoria. Comodidade é comfort ou conforto. Competition, concorrência. Competição é contest, é diferente. Comprehensive, que é abrangente, amplo, extenso, que é diferente de compreensivo, que é understanding. Compromise, que é entrar em acordo ou fazer uma concessão, diferente de compromisso, que a gente pode chamar de appointment ou date. Contest, competição ou concurso, que é diferente de contexto, que é context, com X, o outro com S. Convenient, prático, diferente de conveniente, que é appropriate. Costume, fantasia, diferente de costume, que a gente pode traduzir como custom ou habit. Data, no caso, dados, que é diferente de data, date. Diferente do date, compromisso. Escreve igual, mas são dois significados para a mesma palavra. Deception, que é fraude, o ato de enganar, e não decepção. Decepção é disappointment. Defendant, que é réu ou acusado, diferente de advogado de defesa, parece defendente, alguma coisa assim, que seria defense attorney. Design, projetar, criar, diferente de designar, que é to appoint. Editor, redator, redator. E editor, que é... Editor é um redator que escreve. Editor é quem publica. Então, publisher no inglês tem essa diferença.
Educated, instruído, com alto grau de escolaridade, diferente de educado, que é well-mannered ou polite. Emission, descarga de gases, assim, de poluição, emissão dos gases da estratosfera. É diferente de emissão de documento, que é issuing. Enroll, inscrever, alistar, registrar. Diferente de enrolar, que é to roll, to curl ou to end. Eventually, finalmente, consequentemente, diferente de eventualmente, que é occasionally. Exciting, empolgante, excitante seria thrilling, que é baseado em filmes de terror, alguma coisa que te deixa vidrar. Exit, saída, diferente de êxito, sucesso. A gente pode traduzir como success. Expert, especialista. Esperto seria smart ou clever. Exquisite, belo, refinado. E esquisito seria strange ou odd. Fabric é tecido. Fábrica é factory. Genial, genial no caso, é alguma coisa afável ou aprazível ou difícil de se lidar. E genial seria brilliant. Graduate Program, que é pós-graduação. A graduação lá é undergraduate. Gratuity, que é gratificação ou gorjeta. Gratuidade é the quality of being free of charge. Eles não têm uma palavra para grátis, além de free, que é livre. Grip, que é agarrar firme, segurar com força. Diferente de gripe, que é cold, flu ou influenza. Hazard, que é risco ou arriscar-se. Geralmente eles falam muito de chemical hazard, que é um risco com produto químico. Diferente de azar, que é bad luck, má sorte. Idiom, que é uma expressão idiomática ou um linguajar, diferente de idioma, que é language. Ingenuity, que é engenhosidade, diferente de ingenuidade, de fato. Engenhosidade, não ingenuidade, que seria traduzido para naivety ou naivete, depende do lugar que você está. Intend, pretender, ter intenção, diferente de... Pulei. Injury, ferimento, diferente de injúria, que seria insult. Intend, inscription, que é uma gravação em relevo ou sobre pedra, metal, diferente de inscrição, que é registration ou application. Intoxication, agora é intend, que é pretender, ter intenção, e não entender é to understand. Intoxication, embriaguez ou efeito de drogas. Intoxicação é poisoning, poison é veneno. Jar, pote, diferente de jarra, que é pitcher. Journal, que é periódico ou revista especializada. Jornal é newspaper. Lamp, luminária, em vez de lâmpada. Lâmpada é light bulb. Lecture, palestra ou aula, diferente de leitura, que é reading. Pulei que é o large. Large é grande, espaçoso, diferente de largo, que é wide. Library, biblioteca. Livraria seria bookshop. Legend, lenda, diferente de legenda, que é subtitles. Location, localização. Locação é rental. Lunch, almoço. Lanche, snack. Magazine, revista. Magazine, no caso de loja. Department store. Mayor,
prefeito. Maior seria bigger. Medicine, remédio, medicina também. E não só medicina como sendo medicine. Eles falam muito de remédio, assim. E é isso nossa aula de hoje. Espero que vocês peguem o vídeo e repitam sempre, assim, repitam 3 vezes cada palavra nova, assistam mais de uma vez para pegar o conteúdo, não sei se ficou muito claro, eu espero dúvidas de vocês. Agora a gente praticamente acabou todo o conteúdo gramatical, a gente vai começar os exercícios. Essa semana ainda vai ter lista de exercícios para vocês só de inglês, então eu preciso que, assim, vocês me mandem os exercícios e revejam as aulas que a gente tem disponível no YouTube para conseguir ter uma base melhor para chegar no Enem e quebrar tudo. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima aula. Beijos.